Oi, gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre depressão na adolescência, a minha experiência que eu passei e que eu tô passando. Enfim, vamos lá. Bom, gente, eu comecei a tomar antidepressivo, eu acho que muito cedo, porque eu comecei a tomar, eu tinha 12 anos. Quando eu iniciei o tratamento para anorexia, eu passei com o psiquiatra e tudo, e logo assim, de cara, o primeiro psiquiatra que eu passei, ele me passou antidepressivo. Porque assim, depressão vai piorando a anorexia vai piorando a depressão, entendeu? Um ciclo vicioso entre os dois e que só prejudica. E aí ele me passou e tudo remédio. Aí depois eu fui lá pro Hospital das Clínicas, onde atualmente eu faço tratamento até hoje, e ainda continuo tomando. Bom, gente, antes de eu passar com um psiquiatra, na época que eu não tomava remédio nem nada, era uma coisa muito ruim. Porque imagina, você na adolescência, aquela idade que você tá à flor da pele, assim, que você tá descobrindo novas coisas, que você tá, sabe, cheia de coisa na cabeça pra pensar. É uma fase muito complicada. E eu acho que pra mim foi muito pior ainda, porque eu tava assim, passando assim, tava entrando numa doença que é a anorexia. E, e tava assim, sabe? As pessoas, os pré-adolescentes, né? Porque acho que com 12 anos você não é adolescente, eu acho que é pré-adolescente. E, tipo, foi muito difícil. Porque a doença mesmo, a anorexia em si, ela já é uma doença que te bagunça muito. É raro alguém que tem anorexia acabar não tendo depressão. Mas, e sim, já é uma doença muito difícil, porque assim, eu ficava muito isolada. Eu comecei a me afastar dos meus amigos e tudo. E era muito difícil, porque, tipo, todo mundo, assim, super, ai, normal, assim, good vibes, e você lá toda mal doente. Então, assim, eu fiquei no mundo sombrio, gente. Enquanto eu não comecei a tomar remédio, eu, de verdade, vivia num casulo escuro e triste, porque eu chorava praticamente todos os dias. E eu nunca fui de me abrir com os meus pais. Eu sempre guardei muito pra mim. E se fosse pra falar pra alguém, eu falaria pra amigos mais íntimos, assim. Eu nunca fui de falar com os meus pais. É uma coisa minha, não sei por quê. E é uma coisa que, se você tem, gente, tenta combater isso, porque é muito bom você se abrir pras pessoas, falar tudo que você tá sentindo. Enfim, eu chorava quase todos os dias. Por simplesmente estar triste, tá? Sentir uma tristeza. Eu Eu não via sentido em nada, não via sentido na vida, não via sentido, tipo assim, sabe? Gente, de verdade, parecia que, tipo, a vida tinha perdido a graça, a vida tinha perdido a cor. Porque, sabe? Gente, nossa, só de lembrar me dá uma angústia, porque era muito ruim. Aí, desculpa eu estar toda drag queen também, que eu sou louca, enfim. Zoeira. Mas, era muito ruim. Porque simplesmente eu tinha uma sensação de que eu tava vivendo em vão, que eu não tinha um motivo pra viver, que eu não tinha um sentido. Eu chorava toda noite, chorava, chorava e sempre escondido, porque eu não queria que os meus pais soubessem. E aquilo era simplesmente horrível. E quando eu me abria, eu só me abria pra minha amiga, pra Júlia, amiga minha. E ela tentava me ajudar e eu acho que ela foi muito importante até com as conversas que eu tive me abrindo com ela, porque ela me aconselhou de muita coisa, gente. Eu acho que se eu não tivesse ninguém, eu acho que se eu não tivesse contado pra ninguém que eu tava passando, ou me abrido assim, eu ia ter acontecido coisas bem piores. Porque eu tive 3 tentativas de suicídio, e porque eu cheguei no meu limite na época. Na época que eu tentei suicídio, eu tava com 13 anos. Eu cheguei no meu limite de, sabe, eu tava muito angustiada. Eu não queria perder a vida. Eu queria matar aquela angústia, aquela coisa de eu tô vivendo em vão, aquela tristeza profunda. Eu queria matar aquilo, sabe? Eu não queria perder minha vida, mas na época era a única solução que eu via.
entendeu? Mas acabou que não deu certo, eu prefiro nem citar como é que foi, as 3 tentativas. E teve um ponto que no final do ano, eu acho que foi no final, acho que de 2013. Não, gente, acho que eu tinha 12 anos. Enfim, foi 2013, no final de 2013, eu cheguei pra minha mãe um dia e comecei a chorar muito. Desabafei tudo com ela. Contei pra minha mãe, eu falei assim, preciso de ajuda, porque eu não tô bem, e se eu continuar desse jeito. Só que, gente, meu, ai, esse Brasil, coitado. No governo vocês sabem como é que é. E minha mãe, ela. Eu contei tudo. Eu contei dos meus problemas emocionais e dos meus problemas com a doença da anorexia, assim, problemas com a comida. Só que aí minha mãe, vou marcar e tudo. Ela falou, eu não sei quanto tempo você vai ficar na fila de espera, mas assim, graças a Deus. Aí já envolve um pouco a anorexia mesmo, porque eu passei muito mal, gente. De verdade, eu acho que se não fosse naquele dia que eu tivesse parado no hospital, que eu fiquei internada, eu acho que eu não teria aguentado por muito mais tempo. Porque foi o médico ficou super assustado com a minha situação com a minha saúde. Quando ele foi ver, assim, como é que eu tava, ele ficou assustado, assim, de como eu tava mal mesmo. E ele chamou assistente social, psiquiatra e tudo, então foi graças a esse médico que eu queria até um dia poder reencontrar ele e agradecer, porque foi Deus que colocou ele no caminho, gente, de verdade. Enfim, e aí tá. Eu passei, gente. Essa parte é um pouco mais da minha história, assim, de como eu tive o diagnóstico. Eu cheguei, ele me diagnosticou com anorexia e depressão. Agora a fase do remédio. O remédio ele começou a fazer. O remédio, o meu antidepressivo, ele começou a fazer efeito, tipo, uns 15 dias depois que eu comecei a tomar ele. E tá, foi tipo tudo bem e tal, mas e eu fiquei com um comprimido por um bom prazo assim de tempo. Só que a psiquiatra viu que não estava sendo suficiente, me ajudou, mas ainda não era uma coisa, eu ainda me sentia muito desanimada. Quem tá assistindo esse vídeo tem depressão, sabe? Gente, é horrível. Eu mudei completamente. Até hoje eu não consigo ser a mesma pessoa que eu era antes por conta da depressão. Eu parei, eu não tinha vontade de fazer nada. Eu só queria ficar no meu quarto escuro, deitada, não queria luz. Gente, de verdade, é bem assim. Eu não tinha a mínima vontade. Eu fiquei largada por muito tempo. Desde que ela percebeu. Ai, gente, essa posição tá me cansando, eu vou virar. Aí a gente estacionou nos 3 comprimidos. Gente, esse processo até chegar nos 3 comprimidos de antidepressivo, eu passei por muita coisa, gente, de eu não cuidava das minhas coisas, porque a depressão é uma doença que ela tira sua vontade, você fica desmotivado, você fica se isolando das coisas, da vida social, de tudo. Eu não arrumava minha cama mais, comecei a deixar tudo largado, minha cama amontoava de coisa. Gente, e até hoje isso acontece, porque como eu ainda, assim, a depressão em mim não tá curada, a gente tem depressão até hoje. Eu ainda tenho um pouco desses problemas. A diferença é que hoje em dia eu paro um certo assim, eu fico largando as minhas coisas, mas tem uma hora que eu vou e arrumo. E quando eu arrumo tudo. Então, isso mudou. Passou a época do tratamento, eu tive alta, né? E aí ela manteve os comprimidos e ela falou assim: leva ela no CAPS, né? Que é o centro de ajuda. Aí eu passei lá e tudo. E aí me encaminharam e eu comecei a passar com o psiquiatra. Só que, gente, o psiquiatra ele não dava a mínima bola pra mim. Tipo, ele só, aham, você tá bem? E tal. E aí eu falei pra ele que eu não tava ainda me sentindo animada, que eu não tinha muita ainda vontade, mesmo com 3 comprimidos. Eu não tava com aquela. Eu não tava animada ainda pra fazer minhas coisas. Eu não tava animada nem pra tomar banho, gente, de verdade. Antes de eu ficar doente e tudo, eu era uma pessoa que eu não conseguia dormir sem tomar banho. Eu dormia, só que eu acordava 2, 3 horas da manhã e ia pro banho porque eu ficava super agoniada. E eu comecei a, tipo, ficar um dia sem tomar banho, passava, dormia, ficar dois, já fiquei, de verdade, tô sendo super sincera, é uma coisa que é até constrangedora pra mim, mas eu falo porque eu sei que não era uma coisa minha, e sim por conta da depressão que eu tenho. Eu já cheguei a ficar 3 dias sem tomar banho porque eu não tinha vontade. Isso é horrível, é horrível mesmo. A depressão ela é uma doença terrível. E aí eu contava isso pro médico, falava, e aí ele tá bom. Aí ele mudou o remédio porque eu falei que eu não. E outra coisa da depressão, você não consegue dormir. Você fica com insônia. E eu tinha muita insônia.
eu ia dormir muito tarde. E aí ele repassou e tudo um remédio que me dava sono. Gente, quando eu fui desmamando de um, né, que é assim que a gente fala, quando eu fui trocar de um remédio pro outro, no primeiro dia que eu tomei o primeiro comprimido do outro antidepressivo, eu dormi tão pesado. Tipo assim, eu tomei. Uma hora depois eu dormi. Eu dormi tão pesado que minha mãe não conseguia me acordar pra ir pra escola. Isso foi uns 3 dias até o meu organismo, acho que, se acostumar e tudo. Só que, gente, ele não foi, assim, em um curto época de tempo, ele foi me ajudando e tudo, mas depois ele meio que parecia que, ele ficou parecendo que tinha perdido o efeito. E aí eu passava nas consultas e o médico começou a aumentar, e eu cheguei a ficar tomando 6 comprimidos de antidepressivo. O máximo, gente, é 4. Mas o que ele fazia? Ele fazia eu tomar 3 de manhã e 3 à noite. Então, o total dava 6 comprimidos de antidepressivo. Isso era muito. Tava até, tipo, praticamente uma overdose de antidepressivo. E tomando por muito tempo, aí eu voltei a fazer agora tratamento nas pelas clínicas, elas ajustaram meu remédio e atualmente eu tomo 4 comprimidos de antidepressivo, que é o máximo. Tudo de uma vez. Mas, assim, hoje eu tô melhor, o remédio me ajuda. Só que, assim, se eu também fico sem o remédio, eu fico muito mal. Então, se eu esqueço de tomar remédio, eu tenho os efeitos colaterais, eu começo a passar mal, eu fico tonta. Gente, eu não sei explicar a sensação, mas eu fico meio desorientada. Se eu fico uns 2, 3 dias sem tomar o remédio, já começa a aparecer os efeitos no meu corpo. De eu começar a ficar tonta, meio mal, sabe, com mal-estar. E aí depois vem os sintomas emocionais, da falta do remédio, que é eu fico desanimada, eu começo a ficar muito, muito assim, sabe? Triste novamente, angustiada. Angústia acho que é a parte assim, que pega mais forte comigo, sabe? Quando eu fico sem o remédio. Porque não pode, tipo, você não pode tirar o remédio do nada, você tem que ir aos poucos. E aí é uma das coisas. E eu também sofro muito, viu? Porque assim, a depressão, eu já sou uma pessoa sensível. E por conta da depressão, a minha vida acho que ela se torna muito mais difícil, assim, porque tem gente que não entende. E eu vou deixar um link de um vídeo do canal do Drauzio Varela, que ele fala sobre adolescência na depressão, resumidamente. E tem gente que não entende muito bem. E gente com depressão, você não pode falar de qualquer jeito com a pessoa, nem nada. Porque é uma pessoa que já tá, sabe, com dificuldade emocional, às vezes você fala sem pensar, e isso acaba prejudicando muito. Então, assim, eu demorei muito pra poder aprender a lidar com o que até os meus amigos falavam, porque eu tenho amigo que fala às vezes sem pensar as coisas. Eu tive que aprender a lidar isso com o tempo, porque eu era uma coisa que me prejudicava muito, sabe? As pequenas discussões, as pequenas brigas, eu ficava muito mal. E por conta mesmo, a depressão traz isso. Assistam o vídeo que eu vou deixar o link aqui na descrição que vocês vão ver. E é uma coisa até hoje, assim, o tratamento, assim, como você. Eu quero falar uma coisa, pra quem não tem depressão, por favor, tome cuidado. Se você sabe que a pessoa tem depressão, toma cuidado com o modo que você vai falar com ela pra não machucar, porque isso pode prejudicar muito. Mas no meu caso, assim, Deus tem sido bom comigo. É, por incrível que pareça, graças ao YouTube, o YouTube é um lugar assim que eu consigo rir muito, ficar feliz. Na escola eu falo para os meus médicos que lá os meus amigos são os meus remédios, porque eu não consigo não ficar rindo com eles, porque eles são uns palhaços. E assim, às vezes quando eu tô na TPM ou quando eles estão irritados, mas a maioria das vezes a escola é um remédio, um antidepressivo pra mim, que eu fico super feliz. E no YouTube, os YouTubers, por exemplo, o Luba principalmente, os vídeos dele assim são muito importantes pra mim. E, e de diversas pessoas, sabe? Do Igor, Saringer e tudo, assim, de diversas pessoas, canais que eu acompanho, são vídeos que acabam me ajudando emocionalmente. Isso eu vejo que é uma coisa muito boa dos YouTubers. Isso não é uma coisa que passa de uma hora pra outra, não mesmo. É um tratamento muito longo. Eu já tô há quase 3 anos com depressão. E a minha depressão até hoje não foi curada, mas já, tipo, já tô um pouco melhor. E eu não sei realmente se um dia eu vou conseguir viver sem um remédio, porque ele virou uma parte minha, essencial. Eu meio que hoje dependo dele para muitas coisas, porque se eu quiser estudar, porque a depressão ela me atrapalhou muito também nos estudos. Para quem tem depressão na adolescência sabe como é que é ruim, porque você não tem vontade de estudar, você não tem vontade de se dedicar a nada, nem a você mesmo, nem às coisas básicas, por exemplo, a própria higiene de tomar um banho, você não tem vontade.
Então é horrível, é péssimo mesmo. Então, assim, o remédio ele é uma coisa muito importante pra mim hoje em dia, porque se eu fico sem ele, eu fico muito mal, gente. Eu já não fico tão, assim, eu já não fico 100% com ele, imagine sem. Porque com o remédio, eu ainda fico desanimada pra fazer muita coisa, sabe? E eu vivo me perguntando se um dia eu vou ser a pessoa que eu era antes, feliz da vida. Eu olho pras pessoas à minha volta que estão bem, que não tem, sabe? Esses problemas emocionais e eu fico de caraca, sabe? Como eu queria voltar a ser assim. Porque é muito difícil, é difícil. Mas nada é impossível. Eu acho que se a gente busca ajuda, a gente é capaz de qualquer coisa. Se a gente acreditar em nós mesmos e se a gente tentar se ajudar e buscar ajuda. Então é isso, essa foi um pouco da minha experiência. Eu tô falando um pouco sobre a depressão na adolescência e, resumidamente, é uma coisa muito complicada, é difícil, porque é uma fase da vida que eu acho que até, assim, na minha opinião, eu acho que é até fácil você pegar uma depressão, porque é uma fase assim, onde seus pensamentos estão bagunçados, onde você se faz muitas perguntas, onde seu emocional tá doido, e é uma fase muito complicada para se ter depressão. E é muito ruim você ter e você olha um monte de gente. E você olha um monte de gente à sua volta que não tem e você se sente tipo um idiota. Pelo menos eu tô falando isso de mim por ter. Mas enfim, mas buscando ajuda, a gente pode conseguir ter uma vida um pouco melhor. E é isso, gente. Eu queria falar só um pouco da minha experiência, espero que vocês tenham gostado. Se você teve ou tem depressão e você é adolescente, ou você teve depressão, não precisa ser adolescente, comenta aqui embaixo como é a sua experiência. Se você se identificou com alguma parte do vídeo, se você gostou do vídeo, acho que pode ajudar alguém, compartilha. Ou deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E aí você conhece minha história um pouco, das coisas que eu tenho passado durante a minha vida. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido um vídeo informativo, espero que eu tenha conseguido mostrar para as pessoas que não têm e que convivem com pessoas que têm depressão, adolescentes, que não é uma coisa fácil, que você tem que tomar cuidado com a pessoa, porque é uma fase delicada, é uma doença delicada que é muito você tem que ter é uma doença delicada que você tem que ter muito, assim, carinho com a pessoa que tem, sabe? Tentar ser compreensivo. Não é vitimismo. Gente, uma coisa que eu odeio é falar que depressão é vitimismo. Pelo amor de Deus, não falar isso. Isso é uma coisa que machuca muito, pelo menos a mim. E é isso mesmo, se vocês gostaram. Eu já falei tudo que eu acho que eu tinha pra falar. E agora vocês vão ficar com os créditos, gente, do vídeo. Porque esse vídeo, meu irmão atrapalhou que só, entendeu? Ficou falando, queria bater nele e ameaçou. Então, vocês vão ver as partes do vídeo aí que deu errado. Vou deixar aí nos créditos pra vocês assistirem. Espero que vocês dêem um pouco de risada. É isso. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Mano, vai ficar muito perto do meu rosto, mas aqui, espero que não caia. Ah, ai, que bacana, Redas. Você é realmente uma gênia. Perdido, gente. Ai, mano, meu irmão é chato. Aí, minha mãe...